seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Café com a Prof. Quero que você também pegue sua xícara de café, sente aqui comigo um pouquinho, porque nós vamos conversar. Conversar sobre estratégias para sua aprovação definitiva no exame da OAB. E nesse nosso encontro de hoje, eu quero comentar com você quais são os assuntos mais cobrados nas questões dissertativas da segunda fase do exame da OAB. Veja bem, se você passou na primeira fase e escolheu o direito do trabalho para a segunda fase, esse tema de hoje é de extrema relevância. São dicas muito importantes que vão orientar o seu estudo para que você chegue lá na sua prova e responda todas as questões de uma forma muito tranquila e com o conhecimento que você precisa ter para fazer isso. Mas antes de qualquer coisa, antes de eu iniciar o assunto propriamente dito, eu quero te convidar para me seguir nas minhas redes sociais, @prof. Ana Paula Lucas, porque além desse conteúdo que eu disponibilizo para você aqui, eu sempre faço aulões gratuitos, trago conteúdo para que você fique atualizado, para que você se sinta confortável em fazer o seu exame da OAB. Ao invés de ficar se enchendo de conteúdo por aí, um monte de coisa, um monte de aula, um monte de material, professores diferentes e, infelizmente, isso não te levar à sua aprovação. Eu sou a professora Ana Paula Lucas, eu sou especialista no exame de ordem, trabalho com isso há mais de 10 anos e já ajudei centenas de alunos a serem aprovados, tanto na primeira fase quanto na segunda fase. Então, vamos ao que interessa? Vamos falar sobre os assuntos mais cobrados nas questões dissertativas na segunda fase. O primeiro assunto que eu separei para você, que é um assunto realmente que vem bastante, é a parte de recursos. Não só o recurso em espécie, né, recurso ordinário, agravo de instrumento, recurso de revista, como também a parte geral dos recursos. Aquela parte que engloba, por exemplo, o recolhimento do depósito recursal, o recolhimento das custas. Então, esse é um primeiro assunto de extrema importância. Segundo assunto é a incompetência da Justiça do Trabalho para a cobrança das contribuições previdenciárias que não foram recolhidas no curso do contrato de trabalho. Veja bem, esse assunto, ele não cai só nas questões não, ele sempre está nas peças processuais que a prova traz. Então, é um assunto que além de estar nas questões, você também vai encontrar muito na peça que você for elaborar na sua segunda fase. Terceiro assunto, ausência de reclamante e reclamado em audiência, né? Aquela situação de quando as partes não comparecem à audiência. Quando o reclamante não comparece, o que acontece, né? O processo é arquivado. Quando o reclamado não comparece, revelia e confissão. E o preposto, ele precisa ser empregado do reclamado? Então, essa situação processual específica, ela também é muito trazida pela banca na prova da OAB. Um outro assunto também que vem sendo cobrado aí de forma bem rotineira é o adicional de periculosidade, que já caiu nas questões dissertativas várias vezes. Um outro assunto que eu também posso trazer aqui para você, que também cai muito, é contrato de trabalho. E dentro de contrato de trabalho, as formas de extinção desse contrato. E tem uma forma, gente, específica que sempre vem caindo, que é a dispensa por justa causa. Tem uma outra modalidade de dispensa, que é a extinção por acordo. Então, fique ligado também nas modalidades de extinção do contrato de trabalho. Além disso, as preliminares que são alegadas em sede de contestação, né? E aí, teve uma prova, que eu vou até mostrar para você essa questão já, que a preliminar de coisa julgada veio em 2 questões, tá? Então, se você sabia que existia aquela preliminar, sabia o que é uma preliminar, sabe o que é coisa julgada, você teria feito aí
uma pontuação excelente, porque esse assunto coisa julgada estava em 2 questões da mesma prova, tá? Esses são assuntos muito relevantes, assuntos que são bastante cobrados. Mas nesse nosso encontro de hoje, eu quero destacar um tema específico. E aí, em outros encontros, eu vou conversar com vocês um pouco mais sobre outros temas. Agora, eu quero te explicar a incompetência da Justiça do Trabalho para a cobrança das contribuições previdenciárias que não são recolhidas no curso do contrato de trabalho. Olha só, tanto na CLT quanto no TST, através da súmula 368, e até mesmo na Constituição Federal, em seu artigo 114, inciso 8º, nós temos os seguintes dizeres: a Justiça do Trabalho é competente para executar de ofício as contribuições previdenciárias, oriundas de uma sentença condenatória ou de uma sentença homologatória de um acordo. Então, eu quero que você pare um pouquinho e acompanhe aqui o meu raciocínio. A Justiça do Trabalho é competente para executar de ofício o INSS que surge de uma sentença proferida pelo juiz do trabalho. Seja essa sentença uma sentença condenatória, seja uma sentença que homologa um acordo firmado pelas partes. Veja bem, o INSS, ele incide sobre as parcelas de natureza salarial. Então, imagine que você tenha ajuizado uma ação trabalhista e nessa ação trabalhista você esteja cobrando aí horas extras. Nós sabemos que o adicional de horas extras, ele é uma parcela que tem natureza salarial. Prof, não sei, o que é isso, ter natureza salarial? Significa dizer que o adicional de horas extras, ele integra a remuneração do empregado para todos os efeitos. Ele vai gerar reflexos no valor de outras verbas de natureza trabalhista, como, por exemplo, 13º salário, as férias, o FGTS. Isso é que é dizer que uma determinada parcela gera reflexos ou possui natureza salarial. Voltemos aqui ao nosso exemplo. Então, você foi lá, ajuizou uma ação trabalhista e requereu na sua ação pagamento de horas extras que você não recebeu. Se o juiz deferir o pagamento dessas horas extras na sentença, essas horas extras irão gerar um recolhimento de INSS. Por quê? Porque são parcelas de natureza salarial. Veja bem, esse INSS que deverá ser recolhido, ele existe agora por quê? Única e exclusivamente porque o juiz deferiu na sentença o pagamento das horas extras. Caso você não tivesse ajuizado essa ação, ou caso o juiz tivesse indeferido este pedido, não existiria essa contribuição previdenciária. Concorda comigo? Então, essa contribuição ela só existe porque ela surgiu de uma sentença proferida na Justiça do Trabalho. O mesmo raciocínio nós podemos usar em relação aos acordos homologados perante a Justiça do Trabalho. Quando você faz um acordo com a outra parte, neste acordo deverão estar discriminadas as parcelas, as verbas que fazem parte daquele acordo. Se dentre essas parcelas existirem parcelas de natureza salarial, isso vai gerar o quê? Uma contribuição previdenciária. Entendem que essa contribuição previdenciária, ela apenas existe por conta do acordo que foi homologado? Caso esse acordo não existisse, caso essa ação trabalhista não existisse, essa contribuição previdenciária também não existiria, ok? Então, gente, tudo o que a legislação diz em respeito à incompetência da Justiça do Trabalho, ou melhor, em respeito à competência da Justiça do Trabalho para executar de ofício as contribuições previdenciárias oriundas de uma sentença condenatória ou de uma sentença homologatória do acordo, é exatamente essa situação que eu acabei de explicar para vocês.
Onde que está aí? Porque agora nós vimos a questão da competência, né? A Justiça tem competência para executar esse tipo de contribuição previdenciária. Mas e a incompetência, prof? Em que ponto a Justiça do Trabalho se mostra incompetente em relação às contribuições previdenciárias? E aí, pode ser que eu vá te falar uma coisa aqui que você nem imaginaria, que é o seguinte: a Justiça do Trabalho, ela é incompetente para cobrar aquelas contribuições previdenciárias que não foram recolhidas durante o contrato de trabalho. Então, se você, por exemplo, trabalhou em uma empresa durante 5 anos, foi demitido, e aí você vai ao INSS ou entra aí na internet, pega lá um extrato seu de recolhimento de INSS e verifica que a empresa não recolheu o INSS, seja por 1 ano, por 2, por 3, seja pelo período todo do contrato, você não vai cobrar isso do seu ex-empregador na Justiça do Trabalho, mas você irá cobrar isso na Justiça Comum. Ok? Tomou um susto agora? Porque muitos alunos se confundem em relação a isso. E é exatamente por isso que eu estou explicando esse tema para você. Eu não quero que você confunda o fato da Justiça do Trabalho poder sim executar de ofício o INSS que surge de uma sentença dada pela própria Justiça com aquele INSS que o seu empregador deixou de recolher durante o seu contrato de trabalho. Na CLT e em outras fundamentações legais, vocês vão encontrar exatamente isso. Eu separei aqui alguma coisinha para poder mostrar para vocês. Olha só, na súmula 368, inciso 1 do TST, olha só o que ela me diz. Ela fala assim para mim, olha, a Justiça do Trabalho é competente para determinar o recolhimento das contribuições fiscais. A competência da Justiça do Trabalho quanto à execução das contribuições previdenciárias limita-se às sentenças condenatórias em pecúnia que proferir e aos valores objeto de acordo homologado que integrem o salário de contribuição. Súmula 368, inciso 1 do TST. Sabe aonde mais você vai encontrar esse tema? No artigo 876, parágrafo único, que eu também quero compartilhar com você aqui nesse nosso encontro. Olha só, parágrafo único do artigo 876 da CLT. A Justiça do Trabalho executará de ofício as contribuições sociais previstas na Constituição Federal, relativas ao objeto da condenação constante das sentenças que proferir e dos acordos que homologar. No mesmo caminho, a gente ainda tem aí a súmula vinculante 53 do STF. E temos ainda, né, que eu já falei aqui com vocês antes, o artigo 114, inciso 8º da Constituição Federal. Olha só que coisa legal, né? Nós temos aí 4 possibilidades de encontrar a resposta para essa pergunta na sua CLT. E você que já está fazendo a segunda fase, sabe como nós fazemos isso, não é? Indo lá no índice da CLT, buscando lá contribuições previdenciárias, porque esse é o tema dessa questão que nós estamos discutindo aqui, e você encontrará lá toda essa base legal que eu acabei de explanar aqui para você. Bom, para a gente poder fechar com chave de ouro esse assunto, eu quero compartilhar com você uma questão da OAB 24, tá? Uma questão da OAB 24, que foi a questão de número 1. Eu vou aqui colocar para você só a parte mais importante, tá? Essa questão, ela trata de um supermercado que contratou um empregado, né, para poder fazer uma determinada reforma. Na verdade, a questão, ela trata muito da responsabilidade do dono da obra, que é a pergunta que ela faz na letra A, mas eu quero chamar a atenção para você da letra B. A pergunta da letra B, ela fala o seguinte, olha, se na ação houvesse também pedido de recolhimento do INSS do período trabalhado na obra,
Que preliminar você, por cautela, suscitaria, né? Então, olha só, se você está advogando para o reclamado e você vai apresentar a sua contestação, uma das coisas que você vai precisar verificar é se existe ali alguma preliminar de mérito, tá? As preliminares de mérito, elas têm a ver com vícios de natureza processual. E a incompetência da Justiça do Trabalho entra aí como uma preliminar de mérito. Nesse caso, como eu já sei que a Justiça do Trabalho é incompetente para cobrar as contribuições previdenciárias que não foram recolhidas durante o contrato de trabalho desse empregado, o que eu vou alegar na minha contestação em sede de preliminar? Simples, eu vou alegar que a Justiça do Trabalho é incompetente, exatamente isso que nós estamos conversando por aqui, que a Justiça do Trabalho é incompetente para julgar determinado pedido. Trata-se aqui de uma incompetência absoluta, pelo fato de ser uma incompetência em razão da matéria. E aí, você, claro, precisa fundamentar a sua resposta, e aí você pode fundamentar ou no artigo 876, parágrafo único da CLT, ou na súmula 368, inciso 1º do TST, ainda na súmula vinculante 53 do STF. Legal? Tá vendo como é que é um tema tranquilo, mas é um tema que gera muita confusão para o aluno, né? Porque a gente tem essa tendência a imaginar que se o meu empregador não recolheu o meu INSS, eu vou na Justiça do Trabalho cobrar isso dele, né? Mas nós acabamos de perceber, estudando e aprofundando um pouquinho mais nesse tema, que isso não é correto, que essa não é a realidade dos fatos. Gente, e é assim mesmo, tá? Essas questões, essas situações, elas vão se repetindo ao longo das provas. É muito comum esse assunto da incompetência em relação ao INSS estar presente também nas peças processuais, contestação e recurso ordinário. E você vai ler, vai achar e vai pirar o cabeção quando você bater o olho ali e falar, olha, né? Estudei a incompetência, conheço a incompetência e estou aqui tranquilo para fazer a minha peça ou responder a minha questão. Então é isso. Fez algum sentido para você? Você ainda ficou com alguma dúvida? Quero te fazer mais um convite. Fica comigo por aqui, porque toda semana eu vou publicar conteúdos que vão te interessar. Conteúdos de valor, conteúdos que servirão para lhe ajudar na sua aprovação no exame de ordem. Olha só, se você quiser também perguntar ou pedir por algum assunto específico, deixa para mim aqui nos comentários, que será um prazer falar sobre aquele assunto escolhido por você. Se preferir também, pode mandar um direct para mim lá no Instagram, @prof.AnaPaulaLucas, e eu também vou fazer questão de te responder. Mas tenha certeza que esse conteúdo que nós estamos conversando aqui nesses nossos encontros será muito importante e fará muita diferença na sua aprovação. Eu quero que você esteja realmente comprometido com isso. E quero que esse próximo exame seja o último exame da OAB que você irá prestar. Então eu vou terminando por aqui. Vejo você no próximo encontro. Beijo da Prof. Tchau, tchau.